Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom ter você aqui comigo no canal Sol da Meia-Noite. Hoje, no round de número 9, vamos falar também sobre o número 9. Mas antes, vamos louvar. E ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Levante suas mãos, vamos orar. Grandioso Deus e Pai Criador dos céus e da terra, te agradeço, ó Pai, pela tua bondade e benignidade para comigo e para conosco. Te agradeço por ter morrido na cruz para me salvar e para salvar a humanidade. Perdoa os meus pecados, me abençoe e dá-me poder ao transmitir a tua mensagem e compreensão ao meu ouvinte. Nos dá a tua paz e nos dá o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Então, meus amigos, como eu prometi, falar sobre o desenho que a minha filha fez. Antes de falar sobre esse desenho, eu quero falar nos momentos que antecedeu esse desenho. Eu passei por um momento assim de confusão muito grande, por uma angústia muito grande, porque aconteceu um episódio muito lamentável na igreja e eu não entendi o porquê aconteceu aquilo. E no dia daqueles, eu subi para a minha casa clamando: justiça, juízo, Jesus, Jonas Daps. E nessa frase tem 27 letras. E a minha irmã, pensando que eu estava endemoniado, começou a cantar: Castelo forte é o nosso Deus. Um hino que a igreja sempre canta nessa ocasião. Mas pouco tempo depois, ela calou e o meu clamor prevaleceu, porque aquele clamor vinha de Deus. E pouco tempo depois que eu chego em casa, a minha filha me apresenta esse desenho. E aqui nesse desenho está a igreja e está a cruz de preto em cima da igreja. E está também um homem de preto ao lado da igreja. Está uma escada com 14 degraus, porque aqui em cima está o sol, creio que é o sol da justiça, está até um retrato de Jesus aqui. E aqui nós precisamos subir a escada da perfeição para chegar até Jesus. E aqui está uma árvore com 9 frutos. Então, eu observando sempre nessa árvore com 9 frutos, minha mente foi abrindo para compreender algo de forma mais profunda. Interessante que logo depois desse desenho, eu faço aquela reflexão que eu me sinto inspirado, eu sinto inspiração no momento para escrever aquilo, e eu começo dizendo: eu me sinto como Golias, eu me sinto como Davi, eu me sinto como uma mulher chorona, frágil, eu me sinto como um bebê. Eu começo lá no topo e vou descendo, descendo, me reduzindo até chegar no pó. E depois que eu gravei aquele vídeo, numa reflexão da lição da Escola Sabatina na igreja, eu descubro que o apóstolo Paulo, ele começa reivindicando a sua autoridade apostólica. Ele fala: vocês são hebreus, eu ainda mais. Depois, ele começa a se diminuir e mais para frente, ele fala: não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus.
ele se coloca na posição de pior. Ele começa se achando o melhor e, por último, pior. Quanto mais ele estava próximo de Deus, mais ele enxergava a sua pequenez. E reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pecaminosidade, também é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito pode ser vários, muito. Pode ser a bondade, pode ser a mansidão, pode ser o amor, mas a palavra fruto é muito abrangente. Pode representar a gravidez de uma mulher estéril, pode representar você ganhando almas para Jesus como fruto do seu trabalho. E é interessante que, assim como na árvore ali que a minha filha escreveu, tem 9 frutos, o fruto do Espírito começou a manifestar na minha vida. Eu não sou o mesmo de 2016 para cá. E em Gálatas 5:22 é mencionado ali 9 frutos do Espírito. E o amor é o primeiro fruto do Espírito mencionado no livro de Gálatas. Efésios 5, exatamente no verso 9, fala sobre o fruto da luz. Ali não cita amor, mas cita a bondade, que é o fruto do amor. E em João, capítulo 15, no verso 9, Jesus ali dizendo que ele é a videira, ele exatamente no verso 9 cita pela primeira vez ali no capítulo a palavra amor. E em Mateus 7, de 15 a 23, em 9 versos, é citado ali os frutos na vida do verdadeiro profeta. Os frutos é conhecida a árvore. Se os frutos é um fruto sadio, é um fruto comestível, a árvore é boa. Mas se o fruto for venenoso, a árvore é má. Então Jesus fala ali, pelos frutos conhecereis. E o verdadeiro profeta é reconhecido pela sua vida de obediência para com Deus. E em 1 Crônicas 4, versículo 9, fala de uma mulher que teve um fruto. Não o nome dessa mulher especificamente, mas o nome do fruto dessa mulher, que é Jabés. Ele recebeu o nome de Jabés, sua mãe o deu esse nome, porque diz ela, com muitas dores o dei à luz. E agora nós vamos falar sobre a gravidez de Jesus e as contrações de Jesus e o parto de Jesus. Para você entender, temos aqui o número 9 de forma simbólica no ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele é dividido em 3 vezes 3. 3 anos de trabalho, 3 horas na cruz e 3 dias na sepultura. Temos aí o número 9. E Jesus, falando ali da sua missão de salvar, em João 16:21, ele fala que a mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque o momento é chegado. Mas depois de dar à luz um varão, ela se sente alegria, ela sente prazer. E ali, no Getsemane, conforme diz Lucas 22:44, começa
as contrações de Jesus. Jesus começa a sentir uma agonia tão grande, tão tremenda, que gotas de sangue ele começa a suar e começa a escorrer pelo seu rosto. Mas ao lado dele estava um anjo que o confortava. E em Mateus 27, 45, fala que da hora 6 até a hora 9 houve trevas sobre a terra. E no capítulo 27, 52, fala ali que as pessoas que estavam na sepultura na hora 9, os cristãos, os justos que estavam na sepultura, muitos deles ressuscitaram na morte de Jesus. Então, Jesus estava morrendo, mas muitos estavam revivendo. E em Isaías 53, 11, Isaías falando ali do resgate que Jesus traria à humanidade, ele diz que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Então, o fruto do trabalho de Jesus é eu e pode ser você. Basta aceitarmos de todo o coração o sacrifício de Jesus feito por nós na cruz e aceitarmos o seu amor. E o amor é fruto do Espírito. E o amor é um dom supremo. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, fala sobre o amor. E ali começa no primeiro e no último verso falando sobre o amor. E no capítulo 14 começa falando também sobre o amor. O amor de Jesus é a história contada nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O empenho, o esforço de Jesus, a dedicação de Jesus é extrema para salvar a humanidade, a ponto de morrer. E em Mateus 7, 15 a 23, a palavra fruto ali é citada 7 vezes, mostrando que precisamos ser semelhantes a Jesus. Precisamos alcançar a perfeição, mas a perfeição no Espírito só é possível com a graça e o poder de Deus. Como Paulo disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Só é possível alcançar um caráter puro, um caráter santificado, uma vida santificada, se estivermos com Deus e Deus for presente na nossa vida. Em Gálatas 5, a partir do verso 16, o Espírito ali é mencionado 7 vezes. Como 7 é o Espírito de Deus descrito em Apocalipse. Então, os frutos do Espírito só é possível se tivermos o Espírito de Deus. E diz o apóstolo Paulo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem um verso aqui interessante que eu gostaria de ler. Está em Jó, capítulo 15, verso 35. Falando com as minhas palavras. Engravidaram da malícia e lhes nasceram a iniquidade. Porque no seu coração
só prepara enganos. Também em Salmos 7 e versículo 14, fala: o ímpio está com contrações de iniquidade, engravidou da malícia e dá à luz a mentira. E Tiago capítulo 1 e versículo 15. Então a cobiça, depois de haver engravidado, nasce o pecado. E do pecado nasce a morte. Então, na minha analogia aqui, o número 9 representa gravidez, tanto no sentido carnal como no sentido espiritual. E querendo ou não, todos nós estamos grávidos. E o nosso filho, a justiça ou a iniquidade, ele virá à luz quando Jesus voltar. A justiça, o fruto da justiça é a vida eterna. Se permanecermos ao lado de Deus em obediência e santificação. E o filho da iniquidade é a morte. Se vivermos no mundão, desprezando e desvalorizando o sacrifício de Jesus. Algo aqui interessante é que em Mateus capítulo 27, exatamente no verso 27, Jesus é entregue aos soldados para ser moído pelos nossos pecados e para nos gerar por meio do seu sacrifício na cruz. E temos ali em Mateus 27 o ápice do ministério de Jesus, o auge do seu ministério, que foi o seu sacrifício máximo para salvar a humanidade, a morte. E também em São João capítulo 15, temos ali um outro ápice, o ápice de tudo que Jesus significa e representa para a nossa vida. Por 7 vezes no livro de João, ele diz ali: eu sou o pão, a água, a luz, o bom pastor, a porta, a ressurreição. E no capítulo 15, por último, ele diz: eu sou a videira. E no capítulo 15, termina exatamente com 27 versos. Tanto o capítulo 27 de Mateus, como os 27 versos do capítulo 15 de João, se você pegar o 2 e o 7, dividir e somar, temos o número 9. Tanto o número 9 como o número 27, eles podem significar a mesma coisa. Interessante que muitos pastores adventistas acreditam que Jesus pode vir em torno de 2027. Será que em 2027 o povo de Deus dará à luz a justiça, a vida eterna? Então, Jesus, ele virá apenas para colher os frutos do seu trabalho realizado na cruz. E a vez de dar à luz é nossa. E só teremos força para dar à luz, para sairmos vencedores, se vivermos uma vida de consagração e obediência a Deus. Então, se é o seu desejo viver uma vida de santificação, de entrega, de devoção e comprometida com Deus, quero orar com você nesse momento. Grandioso Deus de Pai, Criador dos céus e da terra,
é chegado, Senhor, o momento de dar à luz, do filho nascer. E a força para ter esse filho, para gerar justiça, que resultará na vida eterna, numa coroa de glória, essa força só vem de ti. Por isso, seja conosco, nos transforma, nos abençoa e nos restaura. E nos prepara para a grande colheita. Nos salva, Senhor, por tua graça. Nos liberta dos pecados e nos transforma para a vida eterna contigo. Por favor, essas bênçãos te peço por mim e pelos meus ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique na graça, que Deus te abençoe e até o próximo programa.